Salve amigos, salve galera, aqui é o Dácio Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo, feliz da vida com a vitória do Cabuloso ontem, né? E a gente vai falar sobre isso, mas antes, like, compartilhe, inscrevam, hypem, tudo isso aí, compras do canal, links aqui na loja aqui, ó, só você clicar aí na lupa e beleza. E get together, né? Vamos reunir aqui nessa bate-papo sobre o Cruzeiro. Vamos às matérias. Pois é, né? Vou começar mostrando aí, sombreado esse belo gol do Matheus Pereira, gol de craque. Aliás, a jogada foi de craque, né? A enfiada de bola do meio para o lateral para o Gerson colocou adocicada para o Matheus Pereira, que chutou de primeira, gol realmente de craque. Essa que é a verdade, gol de craque mesmo. E craque também, né? Quero enaltecer aqui o bom desempenho na partida do Felipe Moraes. Esse menino que está aqui, ó, sensacional. Sensacional o trabalho do Felipe Moraes, parecia ter 30 anos de idade, veterano dentro de campo. Aquilo que eu sempre falo, às vezes você está feito doido aí atrás de contratar um jogador, um pé de rato, você ter o jogador, a solução dentro de casa, é só ter coragem de utilizar. Esse menino está pronto. Falar que esse menino aí não está pronto é loucura. Ele pode jogar em qualquer time do Brasil na Série A, sem medo de errar. Mas, agora falar do jogo, o Cruzeiro foi senhor dominante, tomou conta das ações, não quis saber do Coritiba. O Coritiba atacou teve algumas jogadas, claro que vai ter, O time ataca, o outro fica por uma bola. Sempre tem um escorregão, um deslize, o outro time chega lá. Por isso que algum time às vezes joga bem e perde o jogo. Mas, no contexto geral, o placar foi pouco. O Cruzeiro poderia ter, se tivesse acertado o último passe ali, teria feito mais e mais gols, muito mais gols. O Cruzeiro foi sensacional, do goleiro ao ponto esquerdo, não teve um que jogou mal. Mas o Caio Jorge não jogou bem. Estava muito bem marcado, pô. Não é que não jogou mal, estava muito bem marcado. O Coritiba não atacava, o Coritiba não tinha forças para atacar. O Cruzeiro pressionou o Coritiba durante os 90 minutos mais o acréscimo. Alguns minutos da partida, como o Arthur Jorge falou, eu vou colocar aqui na íntegra a entrevista dele, e vocês continuam ouvindo, você vai ver que ele falou, não, tivemos alguns momentos que o adversário não tem como, o time jogando em casa, um momento ele vai. Até porque, na intensidade que o Cruzeiro joga, é muito normal, um time cansa às vezes, aí tem que tirar um pouco o pé do acelerador para recuperar, senão ele não aguenta. Mas partida sensacional do William, partida sensacional dos zagueiros, sensacional do Rojas. Felipe Moraes nem se fala, Matheus Pereira e Gerson engoliram o jogo. Então, o pessoal na live, eu estou preocupado com o jogo, eu estou preocupado, mas assim, não estou com medo nenhum. Preocupado tem que estar porque é uma decisão. Mas, pelo fato de achar que o Flamengo é o Cruzeiro, no momento algum. No momento, o Cruzeiro joga o melhor futebol do Brasil, gente. Não tem ganhado os jogos, às vezes perde por falta de sorte e por incompetência na hora de finalizar. Mas o futebol que o Cruzeiro joga é perfeito. Ontem não teve isso aqui para você questionar. O jogo foi sensacional por parte do Cruzeiro. Muito bom mesmo. Agora, vamos trabalhar, Vamos trabalhar para vencer o Chapecoense e vencer bem para chegar aqui em casa com o resultado decidido. Agora vamos ouvir aí a entrevista do Arthur Jorge. E já fica um grande abraço para vocês. Eu queria que você falasse da importância dessa vitória, Arthur, nesse contexto de construção, de ideia, de segundo turno, 8ª vitória no Campeonato Brasileiro e também para dar, acho que força, musculatura para uma partida de Copa do Brasil que muda a competição já no fim de semana e parabéns por esse resultado positivo, Arthur. Muito obrigado, boa noite a todos. Em relação ao jogo e à vitória, eu acho que a vitória foi consequência daquilo que foi o comportamento e o trabalho dos jogadores. Foi uma equipa que se mostrou desde o primeiro minuto muito forte para tentar controlar o jogo, para ser dominante, para poder ter a capacidade de tirar a bola ao adversário e podermos nós ter o nosso momento ofensivo com a construção e a qualidade também que o jogo pedia. E para além dessa qualidade, fomos também uma equipa extremamente combativa. Acho que a vitória
é justíssima, fomos uma equipa claramente dominante nos 90 minutos, permitimos uma reação ao adversário já depois de termos feito o nosso primeiro golo, mas em nada altera aquilo que é o comportamento de uma equipa que veio cá para ganhar e que se comportou dessa forma, e quando é este o comportamento dos jogadores e com todo o trabalho, com o verdadeiro sentido da equipa, em que encararam este jogo com um cumprimento do plano de jogo também muito perto da excelência, acabámos por conseguir o resultado que queríamos, porque era exatamente isso aquilo que nós vínhamos cá fazer. Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Arthur, o Cruzeiro, hoje, ele mais uma vez se impôs em cima do seu adversário, e no jogo passado você foi questionado em relação ao aproveitamento, oportunizar jogadores da base. Hoje você entrou aí com o Felipe Moraes, o Kaique Kenji retornando, entrou muito bem também. Queria que você falasse, por favor, da importância e de como você pensa na entrada desses atletas em relação aí, para eles continuarem como fizeram hoje também, porque eles mantiveram o nível do time muito alto, a rotação muito alta, assim como os jogadores mais veteranos do time, por exemplo. Eu acho que nós temos que destacar aquilo que foi o comportamento coletivo. Na verdade, todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar dentro de campo, os que jogaram 90 minutos, aqueles que jogaram 10 ou 15, tiveram todos um compromisso dentro daquilo que nós esperamos que seja sempre consistente. O facto de termos jogadores mais jovens dentro de campo, hoje os jogadores que são da base, provavelmente, estamos a falar concretamente do Felipe Moraes, tem 18, 17 anos, que hoje teve a oportunidade de jogar, é fruto daquilo que é o seu trabalho. Dentro de uma janela de oportunidades que as próprias lesões de colegas como o PEC, o Sinisterra, a ausência do Neisser também, abrem oportunidades, e os jogadores estiverem preparados e prontos e se trabalharem durante a semana de forma a que eu possa de facto apostar neles, foi esses sinais que o Filipe me deu, dentro daquilo que trabalhou connosco, foi sempre muito positivo, muito enérgico, e hoje mereceu titularidade, não por ter 17 anos, mas sim porque é um jogador do Cruzeiro que nós achamos que hoje era o melhor para a posição. Arthur, lá em Porto Alegre a gente falou sobre estar mais próximo dos primeiros. Veio a derrapada contra o Botafogo e uma recuperação agora. Qual que é a maior dificuldade, mesmo fazendo você essa campanha toda de reação, de romper ali e ficar nessa primeira parte ali brigando por G5, por G4 do Brasileirão? Olha, é muito difícil porque exatamente qualquer resultado adverso nos põe numa posição mais longe, porque aquilo que é a palavra que eu digo determinante em tudo isto é a recuperação. Ou seja, nós vimos em recuperação, nós vimos de trás para a frente, nós estamos a fazer uma campanha em cima de uma grande consistência de vitórias para o campeonato. O resultado anterior é o resultado, não é a exibição. Eu acho que já ganhámos jogos onde fizemos menos do que aquilo que fizemos a semana passada, o jogo anterior, e não o conseguimos vencer, mas é isto que nós queremos, é podermos ter uma equipa que esteja perfeitamente identificada com aquilo que é a ambição que temos que ter, para que cada um dos jogos, independentemente do resultado anterior, que nada vai alterar a nossa forma de jogar ou a nossa forma de abordar cada um dos jogos, possa ser sempre a mesma. Enquanto ganhamos, voltamos a atacar os jogos com a mesma vontade de ganhar. Não ganhámos o jogo anterior, hoje voltamos a entrar com esta ambição de poder ganhar. Portanto, isto é determinante. Agora, há aqui de facto um dado muito, muito importante, que é recuperação, e nós vimos com muitos pontos atrás de todos os outros, e vai ser uma luta tremenda para conseguirmos chegar realmente a essa posição do G4, G5, mas é onde nós queremos chegar, e vamos com toda a certeza trabalhar afincadamente com o espírito que hoje vimos aqui dentro de campo para lá chegar, porque é importante para nós podermos ter também esta validação do trabalho em cima da posição. Arthur, Laura Rezende da TV Globo. Queria olhar um pouquinho para frente. O Cruzeiro começa agora um mês decisivo, tem duas decisões de mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores. Queria que você falasse para a gente como que você encara essas próximas semanas de decisões nas Copas, em meio a ausências importantes, as lesões que aconteceram. Como que você está vendo esses próximos dias?
Olha, eu encaro este momento, que de facto é um mês de decisões para nós, com a mesma ambição e com a mesma determinação. Nada altera nem pode alterar aquilo que é o meu estado de espírito. Confio nos jogadores que tenho, sei perfeitamente que para nós seria, não digo mais fácil, mas seria melhor podermos contar com todos, porque estaríamos mais fortes, mais competitivos, até internamente, mas a nossa ambição não muda e aquilo que é a nossa capacidade de lutar, como hoje aqui demonstramos, tem que ser esta. Portanto, tem que ser esta de acreditarmos em cada um dos jogos que temos pela frente, para a Copa do Brasil, já agora contra a Chapecoense, e depois pensarmos na Libertadores, quando assim for, e portanto estarmos preparados para dar o nosso melhor em cima de adversidades que são o adversário em primeiro e depois aquilo que possamos ter internamente para que possamos lutar o mais bravamente possível, e isso vamos fazê-lo com toda a certeza. Arthur, boa noite. Alexandre Senechal, TV Bandeirantes. Hoje você teve a volta de Gerson e Matheus Pereira, os dois fora na derrota contra o Botafogo, os dois participaram do lance do gol, assistência do Gerson, gol do Matheus Pereira. Queria que você falasse um pouco da importância de ter jogadores desse calibre, nível de seleção, apesar de não ter ido para a Copa do Mundo, mas que claramente estão entre os melhores do Campeonato Brasileiro. A importância é realmente muita, porque qualquer equipa quer ter o seu nível de qualidade individual elevado, e estes são dois jogadores que nós temos no Cruzeiro que de facto elevam o nível qualitativo da equipa. Portanto, não ter um já é mau, não ter os dois é muito mau, mas não será nunca desculpa para mim, em momento algum, a ausência de este ou daquele jogador. Voltaram bem, trabalharam imenso hoje, fizeram um grande jogo, foram diretamente responsáveis pela ação do golo. São dois jogadores importantes para nós e que, para além daquilo que são a qualidade individual que têm, que nos acrescenta qualidade à equipa, são também dois jogadores de referência dentro do elenco, onde são vistos como líderes e também como exemplo a seguir por aquilo que são a qualidade e as conquistas de cada um deles. Arthur, mais uma aqui. Como que é, vamos colocar assim, ter uma intertemporada, pensar um plano de jogo e aí vem uma pancada, né? Que é perder o PEC, perder o Sinisterra, e aí você tem que, com a sua comissão técnica, reinventar e pensar alternativas para esse carro continuar andando de maneira positiva. Qual que é o desafio, né, na vida de um treinador passar por um momento como esse, que aconteceu recentemente no Cruzeiro? Em 4 dias você perde 2 atletas de uma vez só. O desafio é aquilo que nós não controlamos. Nós preparámos a intertemporada e fizemos um esforço para podermos, no caso concreto do PEC, a sua contratação, não só do ponto de vista desportivo é para nós mau, mas também do ponto de vista de gestão, onde há um investimento num atleta e esse atleta hoje não pode ser rentabilizado, mas faz parte daquilo que nós nunca queremos que aconteça, mas que também nos põe à prova naquilo que é nós nos podemos reinventar, não só do ponto de vista da gestão, mas também da parte desportiva, e nós desportivamente temos procurado encontrar soluções, procurar também potenciar os jogadores. O Arroio foi durante muito tempo comigo o dono dessa posição, voltou hoje à competição, ainda que não fisicamente na sua melhor forma, mas voltou à competição, e nós temos que estar preparados para isso, mas volto a dizer que para nós era sempre ideal ter todo o elenco disponível para podermos ser mais competitivos. Quando não temos, nós temos que às vezes ter a equipa que necessite de alguns ajustes, mas nunca perder aquilo que é a sua identidade, a identidade de procurar ganhar e de procurar ser uma equipa que procura ganhar onde quer que seja e contra quem seja. Obrigado. Muito obrigado.